As Escrituras, o centro da palavra de Deus, o âmago das Escrituras é Cristo. Tudo que nós buscarmos na Bíblia, temos que ler a palavra de Deus com as lentes cristocêntricas, para que possamos descobrir Cristo em todos os versículos das Escrituras. Spurgeon, falando a um discípulo seu, ele chama aquele aluno seu e disse: meu filho, em cada cidade da Inglaterra, em cada vilarejo da Inglaterra, tem uma estrada que chega a Londres. Assim, todo versículo da palavra de Deus precisa ter uma estrada que chegue a Cristo. Cristo é o tema central de toda a Bíblia. A gente encontra Cristo desde Gênesis, o primeiro capítulo, o primeiro versículo. A gente precisa encontrar uma estrada que leve a Cristo. E o versículo que nós vamos a ter desta noite, que vamos ministrar, é 1 Samuel 7,12, que diz assim: tomou então Samuel uma pedra. Se você puder abrir a sua Bíblia, talvez algo vai chamar a sua atenção e você vai riscar na sua Bíblia. E é bom que manuseamos a Bíblia, amém? Para que fiquemos íntimos da palavra de Deus. Tomou então Samuel uma pedra, diga comigo, uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos falar junto? Vamos lá. Até aqui nos ajudou o Senhor. Queridos, por muito tempo, eu li esse versículo, já vi pessoas pregando, já preguei, com um entendimento um pouco errado. Não que foi um erro grotesco, mas um erro que eu não entendia e às vezes pregava com o entendimento que eu tinha. Para que a gente possa entender o contexto dessa passagem, eu quero que a gente vai voltar um pouquinho na história, não precisa abrir a sua Bíblia, mas é para que você se situe nessa frase que Samuel disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu pensava que esse texto era um texto temporal, de tempo, ou seja, até o ano de 2025 o Senhor nos ajudou, até este mês, até hoje o Senhor nos ajudou. Mas o contexto vai nos dizer que Samuel está falando de um lugar, para que a gente entenda por que Samuel disse essa frase, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. A gente precisa voltar no contexto bíblico, para que a gente entenda. Israel estava vindo de duas derrotas. No capítulo 4, vai nos falar que neste lugar, Israel sofreu duas terríveis derrotas para os filisteus. Na primeira derrota, a Bíblia diz que 4.000 homens do exército de Israel foram mortos. O tempo passou e Israel teve outra guerra contra os filisteus. E nessa guerra, 30.000 soldados de guerra morreram. E para complicar a situação, quando Israel vai para a segunda batalha, eles disseram assim: a gente foi derrotado porque nós não levamos a arca do Senhor. Então o exército de Israel, os levitas, levam a arca da aliança para o campo de batalha. Só que Israel outra vez foi derrotado, 30.000 homens de guerra foram mortos. E para complicar a situação, a Bíblia diz que a arca da aliança é levada de Israel. O inimigo toma a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, a glória de Deus. E havia dois filhos de Eli, que era o sumo sacerdote da época. Um chamava Ófine, o outro chamava Finéias. E para complicar a situação, aqueles dois filhos do sacerdote foram mortos.
A arca foi levada embora para a terra do inimigo. E quando a notícia chega lá na casa de Eli, a Bíblia diz que aquele homem já estava velho, e ele sentado na cadeira, quando a notícia chega que os seus 2 filhos são mortos, ele cai da cadeira e quebra o pescoço. A mulher de Finéias estava grávida, e quando soube a notícia que o seu marido tinha morrido, a Bíblia diz que ela começa um trabalho de parto, e ela também morre com aquele parto, e nasce um filho. Ela consegue dar à luz aquele filho. Então nasce o filho de Finéias e a sua esposa, e a esposa dele morre daquele parto. E ao nome do filho de Finéias é colocado Icabode, ou seja, foi-se a glória de Deus. Era um momento muito difícil, terrível, que a nação de Israel estava passando. Nada que esteja tão ruim que possa piorar. Então a glória de Deus vai embora de Israel. E quando a gente vai continuando lendo a Bíblia, a gente vai perceber que a arca fica 20 anos longe de Israel. A arca começa a ser levada de cidade em cidade na terra dos filisteus, até que ela chega num lugar chamado Kiriat Jearim, e a Bíblia diz que ali ela fica longos 20 anos, longe da terra de Israel. Israel estava sendo tomado pelos filisteus, pelo inimigo. Para que você entenda melhor, vamos comigo, Samuel capítulo 7, versículo 2, que diz assim: sucedeu, eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura para que você se conecte, se sintonize com a mensagem. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Versículo 3. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Verso 5, disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. 6, congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Se você puder riscar na sua Bíblia, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Versículo 7, quando pois os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os filhos de Israel tiveram medo dos filisteus. Versículo 8, então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livres da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro, sublinhe na sua Bíblia, se você puder, um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Versículo 10, enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Queridos, por que eu li esse texto tão longo? Israel estava vivendo um momento de desespero, um momento que nada estava dando certo. O medo, o pavor tomou conta do coração de toda a nação. A nação estava atemorizada, apavorada por causa do inimigo.
Mas o que me chama a atenção, e eu gostaria de comentar alguns versículos do texto que nós lemos. E se você puder, Wagner, o versículo que eu falar, você colocar aí só para que os irmãos se situem. Eu quero falar a primeira coisa do versículo 6. Olha só o que o texto vai nos dizer. Tiraram água e derramaram perante o Senhor. Irmãos, eles estavam no deserto. E o bem mais precioso do deserto é água. E a Bíblia diz que eles conseguiram uma fonte, um poço, e tiraram água, ou estavam com água nos seus cantis, nos seus depósitos. Eles tiraram água e derramaram diante do Senhor. Talvez por causa da experiência no deserto, estivesse por trás de tudo aquilo. Alguns dizem que no deserto, por ser a água tão preciosa e indispensável para a sustentação da vida, é como se ele dissesse para o próprio Deus: Senhor, as nossas vidas estão sendo derramadas diante de Ti. É como que se nada mais restasse a não ser expressar aquele momento de desespero e dizendo: Senhor, eis aqui a nossa vida, nós a dedicamos a Ti. Estamos entregando o bem mais precioso que é a nossa vida. No verso 6 também, a Bíblia diz que eles disseram: nós pecamos. Por que tudo aquilo estava acontecendo? Por causa do pecado. A pior tragédia na vida de uma pessoa é o pecado. Eu não estou falando de você errar, irmãos. Hoje mesmo eu com a Marilza, nós brigamos feio. Não foi, amor? Aí ela me pediu perdão, porque eu sempre tenho razão. Então, a gente... Não estou falando de você discutir com a sua esposa, de você passar um momento difícil, falar uma coisa que você não gostaria de falar. Mas quando alguém decide viver em pecado, eu até liguei para o Felipe, mandei uma mensagem para o Felipe, prega hoje que o negócio aqui não está bom não, meu filho. Aí ela me pediu perdão, eu apaguei. Então, irmão, de vez em quando lá em casa, vocês acham que não foi com você, né? Quando a gente decide, quando alguém decide viver em pecado, é terrível, irmãos. E Israel chegou diante de Deus e falou: Senhor, nós pecamos diante de Ti, nós pecamos. É quando eles reconheceram que havia um pecado diante de Deus. Porque às vezes nós pecamos contra pessoas, mas o nosso pecado contra pessoas fere o coração de Deus. E é isso que impede o agir de Deus na nossa vida. É isso que obstrui o caminho do milagre, da revelação, da redenção. É preciso que reconheçamos que nós somos miseráveis pecadores, que se não for a graça de Deus, nós estamos perdidos. Israel reconheceu, ele disse: Samuel, nós pecamos. Será que você tem reconhecido, como Marilza, que de vez em quando, hoje vai brigar de novo, porque eu já estou só para ela. Será que há no nosso coração um reconhecimento que a gente peca, que a gente erra? Perdoa, amor. Israel reconheceu, irmãos. Agora o versículo 9 é fantástico, irmãos. Olha o que diz o versículo 9. A oferta. Olha o que diz o oferta. Tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Olha o que diz o final do versículo. Clamou Samuel ao Senhor e o Senhor lhe respondeu. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus fala para um ex-cego, ele diz assim: Deus não responde pecadores. Você sabia disso? Depois o bispo Felipe vai te mostrar esse versículo na Bíblia. Que Deus não responde
pecador. O próprio Jesus fala isso, que ele não responde a pecadores. Irmãos, isso é sério. E quando a gente começa a olhar para as Escrituras, Jesus estava certo, ele não responde. Sabe por quê? O pecado sempre foi a causa do problema, porque o nosso coração é corrompido. Jeremias diz que o nosso coração é desesperadamente o quê? Corrupto. Há corrupção dentro de nós. O nosso coração é corrupto. Agora, o que Samuel fez? A Bíblia diz que ele pega um cordeiro. Ah, meu querido, isso aqui é fantástico. Ele pega um cordeiro jovem, e oferece em holocausto por Israel. E a Bíblia diz que aquele oferecimento, aquele sacrifício fez com que Deus respondesse a sua oração. Sabe por quê? Deus responde a mim, não por causa de mim, mas por causa do Cordeiro, aleluia, por causa do Cordeiro que levou nossos pecados, por causa do Cordeiro que morreu por nós, por causa do Cordeiro que levou sobre si toda a maldição, toda a corrupção, toda dor, tudo aquilo que nos levava para o inferno, o Cordeiro de Deus levou sobre si. Meus irmãos, a oferta do holocausto tipificava Cristo, era a própria figura de Jesus sendo morto em favor de um povo pecador, em favor de um povo imperfeito, em favor de um povo que estava com o coração corrompido. Por isso que Jesus morreu, para nos tornar aceitos diante de Deus. Nós somos aceitos não pelos nossos méritos, mas por causa de Cristo Jesus, por causa do Cordeiro. Aquele sangue, a força de Israel agora não se apoiava sobre aquilo que eles estavam vivendo, mas a força de Israel agora se apoiava sobre o sangue derramado de um Cordeiro sacrificado. Aleluia! Aleluia! Por isso que Deus responde o clamor daquele que se derrama diante dele, daquele que reconhece os seus pecados, daquele que diz: Senhor, eu estou orando, eu estou buscando, mas não por mim mesmo, mas por causa do sangue do Cordeiro. Aleluia! Versículo 11: o Senhor não pode dar vitória ao homem pecador, só pode dar vitória a seu Filho, o nosso Salvador. Mas em Cristo Jesus, aleluia, em Cristo Jesus, se nós estivermos em Cristo Jesus, se os nossos olhos estiverem nele, a sua vitória na cruz é a nossa vitória, a sua vitória na cruz é a nossa salvação. Se os nossos olhos estiverem nele, eu só posso andar em vitória por causa da vitória do Cordeiro, por causa do sacrifício do Cordeiro. O Senhor sempre nos ajudará se olharmos para Cristo, se buscarmos em Cristo como sendo a fonte, como sendo a esperança, sendo a cruz o meio da vitória. Ah, querido, oh meu Deus. Agora eu quero que você coloque, Wagner, na Samuel, 1 Samuel 7,12, na versão King James, que diz assim, não é este slide, é o penúltimo, na versão King James, por favor, que diz assim: então Samuel, isso, na King James atualizada, olha o que diz esse versículo. Então Samuel mandou que uma pedra fosse erguida entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Eben-Ezer, ou Ebenezer,
que significa rocha do socorro. Meu querido, querendo dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele é a nossa rocha do socorro. Ele é a nossa rocha, a pedra angular. Jesus é o nosso socorro, mas acima de tudo, Jesus é o nosso Senhor. Só o Senhor é Deus. Só Jesus é o Senhor. Ele não quer apenas ser o teu Salvador, Ele quer ser o teu Senhor. O teu Senhor. A gente pode buscar várias pessoas que chegaram a Ele. E você lembra da mulher grega, sírio-fenícia? Aquela mulher que tinha uma filha endemoniada. E Jesus ia seguindo com os discípulos, e os discípulos disseram: Senhor, despede essa mulher, porque ela está importunando. E Jesus diz, aquela mulher diz: Senhor, minha filha está horrivelmente endemoniada lá em casa. Jesus diz: mulher, não é bom que eu tire o pão dos filhos e dê para os cachorrinhos. Ela disse: Senhor, os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus olha para aquela mulher e diz: ó mulher, grande é a tua fé. Aquela mulher reconheceu. Aqui a gente vê o retrato de uma mulher grega, uma mulher que nem fazia parte do povo de Deus, mas ela reconheceu a sua limitação, o seu pecado, a sua distância da graça, mas ela se dobra, e o texto vai dizer que ela se curva, e ela adora a Cristo, reconhecendo a divindade de Jesus. Nós lembramos também de um religioso chamado Jairo. Aquele homem estava com a sua filha morrendo também na sua casa. A Bíblia diz que ele era um principal da sinagoga, mas ele deixa tudo, deixa a sua reputação, deixa de lado o seu orgulho, e ele vai até Jesus e se dobra, se curva, reconhecendo Jesus como Deus. A gente vê aqueles 10 leprosos que chegam até Jesus e dizem: se o Senhor pode, o Senhor nos purifica. Jesus então vai e mostrem aos sacerdotes, e enquanto eles iam, a Bíblia diz que eles ficam curados da sua lepra, e um estrangeiro samaritano, ele volta e se rende a Cristo Jesus. Eu estou falando esses exemplos, essas histórias de pessoas que receberam o seu milagre e fizeram de Jesus o seu Senhor. Nós também lembramos de uma mulher muito rica. A Bíblia diz que ela sofria de uma hemorragia há 12 anos, e 12 anos ela perde tudo, todo o seu patrimônio, toda a sua riqueza, todos os seus bens, mas um dia ela toca nas vestes de Jesus e ela é curada. E o texto vai dizer que ela chega como uma mulher estranha, e ela vai embora como filha de Deus, porque ela reconhece o senhorio de Cristo, a divindade de Cristo. E eu concluo. Atos 4, versículo 11 e 12. Fique de pé. E eu concluo lendo este versículo, que diz assim: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Aqui nós temos Pedro pregando para as autoridades. Aquele homem pescador, rude pescador, agora está diante das autoridades religiosas, as autoridades judaicas, as autoridades do Império Romano. E Pedro está dizendo: este Jesus que vocês rejeitaram, esse Jesus que vocês crucificaram, esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E no versículo 12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos.
E a pergunta que eu gostaria de fazer a você esta noite: que lugar da sua vida, em que lugar da sua vida está Cristo? Nós vimos aqui um livramento. Por que que Samuel disse: até aqui, neste lugar, o Senhor nos ajudou? Porque era um local de vergonha, era um local de derrota, era um local de dor, era um local improvável para que outra vitória pudesse vir. Israel estava enfraquecido, Israel estava amedrontado, Israel estava com medo. Mas a Bíblia diz que o Senhor trovejou, o Senhor liberou a vitória àqueles que se arrependeram, aqueles que disseram: sacrifica o Cordeiro, porque nós só podemos ter vitória pelo Cordeiro, só podemos ter vitória se o sangue do Cordeiro for derramado, só podemos ter vitória se o sangue do Cordeiro formos apoiados pelo sangue do Cordeiro. Eles sabiam que o sucesso não viria pelas suas capacidades, pela sua força, pela sua sabedoria. Sabe, irmãos, tem muita gente que prospera na vida, mas ele bate no peito e diz: fui eu, foi porque eu sei fazer negócio, foi porque eu tenho habilidade para negociar, é porque eu sou inteligente, eu tenho sabedoria. Não, querido, foi porque Deus te ajudou, foi porque Deus te abençoou, é porque o Cordeiro foi imolado, o Cordeiro foi morto, para que tudo o que acontecer na nossa vida, de bênçãos, de milagres, respaldado não na nossa força, mas no sangue que foi derramado, no sangue que foi derramado. E tem muita gente que coloca a rocha, a pedra rejeitada por vós os construtores, Pedro está dizendo, essa pedra angular. A pedra angular, quando você vai a Israel você entende, os portões são assim, e a pedra angular é a pedra que sustenta, ela é colocada bem no meio, no alto, que sustenta toda a força daquela parede, daquela porta, daquele portal. É a pedra central que suporta toda a força, que sustenta toda a arquitetura daquela casa, daquele prédio. Por isso que Jesus chama, a Bíblia chama Jesus de pedra angular, a pedra que foi rejeitada. Deixa eu falar algo para você. Não adianta você ser um ótimo frequentador de igreja, não adianta você ser um ótimo ouvinte da palavra, é necessário que haja uma rendição. Cristo não é para ser o primeiro lugar na sua vida. Tem gente que fala: o primeiro lugar é Cristo. Não, Ele não é o primeiro lugar, Ele precisa ser o centro da sua vida. Todas as áreas da sua vida, tudo aquilo que envolve a tua vida, Cristo precisa estar no centro. Porque a gente erra, a gente peca, somos falhos, nosso coração é corrompido, mas quando Cristo é o centro da nossa vida, a gente retoma o caminho, a gente pede perdão, a gente reconhece o erro, a gente volta atrás, a gente clama, respaldado não em nós, mas no sangue que foi derramado em nosso favor. Eu gostaria de fazer 2 orações. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida a Cristo. Eu não sei. Mas a primeira oração é para aqueles que querem entregar a sua vida. E a segunda oração é para aquele que já entregou, mas sabe que precisa, que a sua vida espiritual precisa dar um up, precisa ser estartada pela presença de Deus, do Espírito Santo. Eu gostaria de fazer essas 2 orações, querido. Você não saiu da sua casa debaixo de uma chuva poderosa. Alguns irmãos ficaram encalhados aí pelas rotatórias.
Você não saiu de casa apenas por sair, mas você veio aqui por causa de Cristo, por causa de Jesus. Ele é o nosso maior tesouro, Ele é a nossa fonte de esperança, Ele é tudo que nós precisamos. Não existe outro bem, não existe outra força, não existe outra esperança, senão Cristo Jesus.